Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo de mais um assunto relacionado a testes de ancestralidade, né? A genealogia genética aí. E aí hoje eu quero mostrar um site bem legal aí relacionado a isso, que é o MyHeritage, que é um site que muita gente conhece. É um site que a galera usa bastante também para montar árvore genealógica, assim como o Family Search. E também para subir seus dados ou até fazer o teste relacionado ao DNA, né? Então, essa semana aí essa semana teve a atualização da calculadora deles, a versão 2, acho que é da calculadora deles, que fazia muito tempo que não era atualizada. E tá havendo aí um burburinho, né, uma polêmica em relação a essa atualização. Muitos gostaram, outros não. Eu vou mostrar aí meus resultados aí, comentar um pouco aí pra vocês, beleza? Então essa aqui é a primeira página. Na hora que eu acesso, eu já fiz meu login aqui, tá? Eu subi meus dados brutos do teste do Genera, que eu fiz aquele teste com os cotonetes, né, com os swabs, sei lá como que fala, pelo Genera. Subiu meus dados no Genera, a calculadora. Eu já até gravei um vídeo aí sobre os resultados do Genera. E aí dá para baixar os dados brutos, eu até falo lá e explico no vídeo como baixar. E aí você tem que fazer um tipo de conversão simples aqui e dá para colocar nesse site. Você sobe ele, faz um upload e aí ele tem uma calculadora, ele já interpreta na calculadora dele e dá os resultados, né? Antigamente, até um tempo atrás, aí com a calculadora deles era muito antiga, dá uns resultados muito distorcidos, algumas coisas absurdas, e o pessoal nunca gostou muito da calculadora do MyHeritage. Porém, eles têm outras ferramentas que são bem interessantes, que eu vou mostrar aqui também. Então aqui está nessa página inicial, que está aqui esse nome, Castro de Almeida Website, que quando você sobe os seus dados, ele já cria automaticamente aí uma página, como se fosse uma página da sua família, para você colocar dados e tudo mais. Mas para você ter acesso completo, você tem que pagar a mensalidade ou o anual. E como o preço é um pouco salgado e não tem muito assim, interesse, para mim não compensou muito. Só para mostrar aqui o site do MyHeritage, que é um site muito legal. É um site internacional, né? Ele é de Israel, se eu não me engano, e ele é conhecido no mundo todo. Então, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, aqui na América. E então muita gente faz testes no mundo inteiro, né? Isso que é interessante, porque quando o DNA se relaciona com o seu, você consegue dar um match, que fala, né? Você tem um compartilhamento aí de DNA com vários parentes que são de fora. Para quem é descendente de imigrante, recente ou antigo, é bem interessante para evoluir nas pesquisas, né? E esse site, ele tem algumas funcionalidades além do teste de DNA, né? Ele tem para você montar sua árvore genealógica. Eu montei a minha aqui, coloquei foto, tudo. É bem legal também. E é legal que você monta sua árvore, ajuda na informação quando você sobe seu DNA. Às vezes tem algum parente procurando, ele pode ter acesso à sua árvore, se você quiser, né? Você pode restringir se você não quiser. Mas aqui eu coloquei, tem a minha árvore genealógica aqui, tá bem avançada até. Aqui, né? É bem legal, só que tem um limite, né? Eu coloquei até mais aqui, mas eu passei do limite do que eu poderia fazer grátis. Aí tem que pagar. Esse é o problema. Muitas funcionalidades tem que pagar, mas é compreensível porque é um site privado, né? É uma empresa privada que precisa lucrar. E aí nessa lance de árvore genealógica, você pode pôr as fotos, você pode importar sua árvore se estiver no arquivo GEDCOM, gerenciar suas fotos. Você tem também umas opções aqui para imprimir gráficos, linha do tempo. Então é bem legal dar uma fuçada aqui no site.
Outra coisa interessante é essa parte de descobertas aqui no menu, tá? Vou clicar aqui. Aqui é como se fosse pesquisa de documentos, igual do Family Search. Quem conhece o Family Search sabe. E aqui pesquisa documentos, certidões de casamento, nascimento do passado, outros tipos de documentos também. É legal, mas também é um acesso meio restrito para quem não paga. Então tem que pagar e a maioria dos documentos que eles acham tem a ver com o Family Search. E o Family Search é de graça, então compensa fazer esse tipo de coisa no site Family Search. Quem não conhece, tem um vídeo aí explicando, tem dois vídeos explicando como funciona o Family Search, aí vale a pena acessar aí no meu canal. E então, descobertas é isso, mas você pode testar, pesquisar aqui e tal, sem pagar nada, só na hora de você ter acesso à visualização do documento que ele vai barrar, vai bloquear, se você não for assinante. Aqui a parte de fotos do MyHeritage é bem legal. Eu tenho até umas fotos que eu subi aqui, né? Eu tava testando umas animações, subi umas fotos antigas, tem umas fotos aqui para identificar alguns antepassados. Isso você pode subir à vontade, só que tem uns recursos bem legais aqui, que é colorir foto antiga, realçar, quer dizer, melhorar a foto, aquelas fotos antigas que estão meio ruins, embaçadas, desfocadas. Eles têm uma ferramenta muito inovadora aqui que melhora bastante. Animar a foto, muito legal isso também. E, enfim, eles têm vários recursos inovadores aqui, só que também é restrito para quem está acessando na faixa. Quer dizer, não tem muita coisa na faixa aí no MyHeritage, mas é legal. Aqui está o DNA, que é o que interessa aqui nesse vídeo pra gente, né? Então, aqui eu cliquei no DNA, já apareceu aqui os resultados da minha, né, da minha calculadora e da minha composição genética e dos dados que eu subi do Genera. Eu subi 2 dados meus aqui, da empresa Genera que eu fiz e da empresa Meu DNA que eu fiz também. Então eu tenho aqui 2 dados que eu subi para comparar. E aqui já está atualizado os dados, né? E então apareceu essas 3 etnias aqui. 48,4% português, 46,6% espanhol, catalão ou basco e 5% indígena do sul da América Central. Aí aqui é legal nessa página, já vou voltar aqui para comentar os dados, tá? Só para mostrar, essa página de correspondência de DNA é legal porque já mostra uns matches, né? Os parentes que dá compartilhamento de DNA com você, correspondências, né? E o MyHeritage já meio que identifica o que é parente mais direto, que é um parente mais ou menos, que é essa família estendida, a linha direta tipo tia, pai, irmão, e assim vai, né? Avô. A família estendida é aquele primo de segundo grau, filha de primo, alguma coisa assim, né? Família estendida. É um pouco mais distante, terceiro grau e tal. E os parentes mais distantes, que dá aquelas correspondências de terceira, quarta, quinta, sexta geração, e assim vai. E olha quanto de parente que a gente tem. Eu tenho especificamente aqui, né? Quase 3.000 parentes aqui. E aí aparece alguns, é legal. Tem uns aqui que são bem interessantes, que eu achei na minha linhagem, né? O que eles são e da onde vieram e tal. Foi bem legal. E aí você vai descendo aqui e mostra as localizações das pessoas, né? Aí você vê que os Estados Unidos aqui está em primeiro com 579, depois vem Brasil, 541, França, 244, surpreendente, né? Que eu não sou descendente de francês, mas aparece para quase todo mundo que faz esse teste e sobe esse teste no MyHeritage. Espanha, 213, que eu tenho 4 bisavós espanhóis, né? Então é natural ter bastante. Portugal, e assim vai, ó. Vai aparecendo todos, tudo quanto é parte do mundo. Só que é bom se atentar a uma coisa: aqui não é só pessoas que são da origem. Por exemplo, se tem brasileiro que mora na França, ele vai cadastrar que está na França, então vai aparecer aqui. Então tem que atentar a isso. Tem muito brasileiro aí
no meio aqui desses países aqui que dá match com você. Por que os Estados Unidos está em primeiro? Porque é o país onde se mais testa no MyHeritage. Então, como a quantidade é muito grande de testados dos Estados Unidos, ele aparece muitos matches aqui, porque tem muitos descendentes de portugueses lá, açorianos, que é a Ilha dos Açores, judeus, que dá muito, né, muito compartilhamento com o brasileiro. E também de outras etnias aí, outros imigrantes. Então, sempre aparece bastante aqui dos Estados Unidos. O Brasil também, bastante gente testa no MyHeritage, então aparece aqui, legal. França tem a ver também com o componente ibérico que a gente tem, né? Como brasileiro, que a gente tem português, e eu no caso também espanhol. Então tem muito na França, né? Essa galera aí. Além de brasileiro também. Então parece bastante, e acho que os franceses testam mais do que os outros países da Europa. Então parece muito França aqui. Mas também aparece muito francês, que tem compartilhamento com o seu lado ibérico. Mas é legal sempre pesquisar. Então aqui é a parte legal aqui dos países, né? Aí voltando aqui na composição, você clica aqui, ó, composição genética, vai abrir aqui. A página é bem legal, mostra aqui no mapa, né? Tem um mapinha aqui, as regiões da sua etnia. Antigamente vinham os resultados bem maluquinhos, bem malucos e tal. Não separava o espanhol do português. Aliás, quase nenhum teste de genealogia genética, de ancestralidade, separa. Sempre coloca como ibérico. E o MyHeritage veio com essa inovação e pra mim funcionou legal, que eu tenho 4 bisavós espanhóis, então dá pra saber mais ou menos quanto que eu tenho de DNA espanhol. E meio que bateu ali, né? Eu tava imaginando uns 50%, deu um pouquinho menos. Então, ficou aceitável pra caramba. O que não bateu muito aqui é o português 48.4. Achei exagerado, porque eu tenho umas misturas. Eu tenho 2 bisavós de família colonial, que tem etnia indígena, judeu e um pouco de escravizado também, né? E o MyHeritage sumiu com a porcentagem de africano, que era pra eu ter pelo menos uns 2%, 1,5%, e desapareceu. Outro detalhe, eu tenho uma trisavó italiana, então eu tenho que ter uns 6% de italiano, 5%, com toda certeza, 4,5%. Em algumas calculadoras dá 4,5%, em umas dá 6%. Nele ele sumiu, desapareceu, jogou no português aí também. Acabou e tem muita gente reclamando disso, muito descendente de imigrante italiano também tá perdendo esse DNA italiano aí na calculadora do MyHeritage. E o meu sumiu. Outro detalhe que sumiu é o de judeu, que era pra ter um pouquinho. Eu tenho até alguns matches com alguns judeus aqui, mas não apareceu nada aqui. Na anterior também não tinha aparecido, mas jogava por Oriente Médio. Essa aqui não. Então esses são os defeitos aí do MyHeritage. Muita gente mestiça no Brasil com alto... tem um português alto em torno de 50, 60. E o africano em torno de 20, 30. Indígena em torno de 15, 20. Eles estão perdendo, tá vindo muito diferente, tá perdendo muito DNA africano, a porcentagem vindo bem contrastante mesmo, assim, tá dando um erro bem grosseiro. Muitos estão vindo com português acima de 90%, quase que praticamente tá transformando o brasileiro trirracial em português puro. Então é um erro grave aí do MyHeritage, cara, que tem que ser reclamado aí em relação a isso. Tem o lado positivo, que foi essa divisão pra mim, mas como que fala, essa inflada que deu no português nas pessoas que têm o DNA predominante português, tá
alterando demais a realidade do que é o DNA da pessoa, né? Então perde sentido, né? E aí eu tava vendo alguns postagens no YouTube de alguns gringos, de algumas pessoas de fora do país que fizeram o teste, e tá acontecendo algumas coisas relacionadas a isso também de outras etnias. O que tá parecendo é que a etnia predominante está sendo inflada e as etnias que têm poucas porcentagens estão sendo diminuídas ou desaparecidas. Então é um erro aí, tá? Mas aqui eu vou explicar um pouquinho. Então aqui vem o português, que eu achei inflado. Aqui estão os grupos genéticos embaixo. O que são grupos? Se você clicar, vai ter explicações dos grupos genéticos. É bem legal. Porque grupos genéticos são grupos de pessoas que têm o DNA parecido de uma determinada região. O MyHeritage ele identifica e já denomina a região, né? Então tem Brasil 1, Brasil São Paulo 2, Brasil Paraná, eu tenho Portugal, ó que interessante. Brasil São Paulo 1, Brasil Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, Brasil Minas. E do espanhol tem o sul da Espanha, França, Argélia e Espanha. Tudo de grupo genético. E isso é uma coisa boa do MyHeritage. É uma coisa que não tem muito erro. É uma coisa bem legal que te mostra muita coisa assim, interessante nas suas pesquisas. Porque já te liga a um determinado grupo de pessoas, né, que fizeram o teste. E a etnia ali é meio certa. Não tem muito como errar, entendeu? E identifica bem a região, por exemplo, sul da Espanha, França e Argélia. Aí você clica, porque aí você vê aqui, ó, explica espanhóis no sul da Espanha e alguns na França e Argélia, quer dizer, espanhóis que foram para França e Argélia. Como teve a ocupação árabe de 800 anos na Espanha, tem muita ligação, né, com o norte da África. E aí ele explica, então você vai entendendo um pouco mais a sua origem, né? Esse grupo da Espanha, por exemplo. Bate um geral com a Espanha. Aí você desce aqui, mostra aqui as regiões. Você vê Andaluzia, que é a região onde está mais preenchido aqui. E eu sei que eu tenho 3 bisavós que são do sul da Espanha, né? Então faz total sentido. Andaluzia, né? São da Andaluzia, inclusive, na região da Andaluzia, né? Granada, Málaga, a cidade de Vélez Benaldala de Málaga. Aqui mostra os sobrenomes mais comuns. Na minha linhagem eu tenho Garcia, tenho Rodrigues também. Aqui os nomes mais comuns. E aqui, ó, que é interessante que eu acho também, ó. Aqui mostra as etnias mais comuns desse grupo genético. Aí tá aqui, ó, espanhol, catalão e basco, né? Eu já descobri que eu tenho muito match, correspondência genética com basco. Por que eu sei? Nas minhas pesquisas aqui, que eu vou mostrar, nas correspondências, no norte da Espanha, ali perto da França, a região basca, as pessoas têm um nome meio diferente. A língua basca é meio diferente, usa muito X, muita consoante. E eu comecei a identificar essas pessoas com essa etnia basca e correspondendo com o meu DNA. E aqui, ó, grupos afins, são grupos genéticos que tem a ver com o seu grupo genético. Aí aqui é muito interessante que mostra só grupo de ciganos aqui pra mim, que tem correspondência com esse grupo genético que eu faço parte, Calé, que são ciganos, né, da Espanha praticamente. Aqui também fala finlandeses, romanes na Rússia, Alemanha, Polônia, República Tcheca, Letônia e Lituânia. Romani na Sérvia, Romani é cigano. Então tem essa correspondência do meu grupo genético, esse da Espanha, com esse grupo genético aqui também. Não quer dizer que eu sou, mas mostra aí um caminho. Por exemplo, eu tenho alguns indícios que eu tenho DNA cigano, né? Porque em algumas calculadoras dá um pouquinho de sul da Ásia. Dá um pouquinho de Balcãs, que alguns falam que é um indício também, porque o indício verdadeiro é o sul da Ásia, mas como eles passaram muito pelos Balcãs ali, então, né, principalmente os Romani ali, antes de ir para a Ibéria, e tudo tem a ver que é da linhagem dos espanhóis, de um dos espanhóis aí, essa parte cigana, mas minha é distante,
Mas ainda tô pesquisando sobre isso. Mas aí é legal, né? Eu mostrei esse da Espanha, tem de Portugal aqui, bastante brasileiro tem essa de Portugal e tem outros grupos genéticos dentro de Portugal, da Espanha, tem mais grupos, entendeu? De outras regiões, do Porto, do Açores, isso é legal pra caramba. Mostra a região, né? Então esses aqui, tá vendo? Ó, dá mais em Lisboa e tal. E aqui também grupos, aqui ó, de Coimbra, Viseu, os grupos afins, né? Outros grupos aí. Esses de Portugal, então muito legal, né? Esses grupos genéticos, que é uma das coisas bem legais aí do MyHeritage. Tem teste que não aparece muito grupo genético, depende do tipo de teste que você faz, né? O meu DNA deu menos grupos genéticos. Eu não sei, talvez pela forma como fazem o teste, às vezes aparece menos, né? Mas depois eu vou mostrar. Aí aqui deu indígena. Vamos vir aqui pra América. Tem o DNA indígena. E 5% aqui em Flow era 3%. E nas outras calculadoras dava em torno de 3% também. Mas aqui deu 5%, deu uma inflada aí de 2%. E assim, na minha composição genética e na minha genealogia documentada, eu tenho uma tetravó indígena meio que comprovada por parte do meu pai e do meu avô. Então bate os 3%, 3 e pouco, às vezes dá um pouco, quase 4%, com os mais antigos, com os resquícios, né, dos coloniais mais antigos, então meio que bate. Isso é legal, que nas calculadoras sempre vem essa média certa aí do indígena, então eu tenho como certo aí que eu tenho 3% no mínimo de indígena. E aí fala sul da América Central aqui, não fala do Brasil, né? Sul da América Central é aqui no mapa, né? Colômbia, Venezuela, Panamá. E por quê, né? Então o MyHeritage ele não tem muitas amostras, acho que dos indígenas brasileiros, né? Então ele aproxima do grupo mais próximo do DNA. Então pegou esses indígenas da América do Sul, da América Central. Isso não quer dizer que realmente é deles. Se aproximou, entendeu? Isso que a gente tem que entender nos testes de ancestralidade. Às vezes as amostras te aproximam a um grupo que não é de fato o seu grupo. Por isso que você tem que fazer testes e usar vários sites e várias calculadoras para ir entendendo, descartando algumas coisas, levando em conta outras para chegar num resultado aí aceitável. Mas bacana, né? Aqui no site você pode explorar, por exemplo, o meu da Espanha mostra aqui, região da Espanha, né? Portugal aqui também, bem legal. Isso é muito bacana. E então é isso a parte. Ah, e aqui ó, o que é legal, aqui você tem um videozinho aqui no cantinho, aqui ó, do lado direito pra cima, onde eu tô com o mouse, não sei se dá pra ver. Tem um videozinho que vai tocar aí mostrando a minha etnia, e é muito legal isso aqui. Vou dar um play. Aí aqui escreve, né? Pronto para explorar sua etnicidade? Vamos lá. Hay en tus ojos verdes, luces que me candila, brillo que me enloquece. Aí legal, né? É muito legal as musiquinhas e tal. Apesar que essa de Portugal que colocaram aí, parece que ela canta em castelhano, né, cara? Você tem que ver isso aí, que eu não entendi nada que ela tá cantando. Mas aí é bem legal isso, né? Esse videozinho é muito legal. Então aí, aqui ó, dá pra baixar o videozinho pro seu computador. Aqui ó, tá vendo? Baixar. Dá pra compartilhar nas redes sociais. Tá vendo? Facebook. Aqui dá pra imprimir a sua composição genética num arquivo PDF. É bem legal pra você guardar, né? E aqui também explica algumas coisinhas, configurações. Aqui ó, tô baixando o vídeo, tá vendo? Aí dá pra pôr. E é legal que se você acessar o aplicativo, o MyHeritage tem um aplicativo de celular. E o aplicativo dele é muito bom, muito leve.
Aí aparece o videozinho já no tamanho pra você pôr no Stories, do Instagram e tudo mais, né? Como eu já baixei, eu vou deixar pra lá. Esse é meu teste do Genera. Agora olha que interessante. O meu teste do meu DNA. Será que vai dar a mesma composição? Vamos ver?